Graças a Deus. Como eu disse a você, igreja bendita, eu ainda estou ruminando o texto da passagem. Eu ainda estou com a palavra de Deus dentro de mim, falando, porque Ele falou assim, Ele falou através da minha boca, mas foi o próprio Espírito do Senhor que disse à igreja, que disse a membros, a servos e servas, que o ano de 2020 vai ser um ano glorioso. Mas eu ainda me lembro, querido, quando eu li o texto de Isaías 60, ele disse: se atente ao primeiro versículo. Antes de começar a ler e você ter a revelação do que eu tenho, ele disse: se atente ao primeiro versículo. E o primeiro versículo de Isaías 60 dizia: dispõe-te, tenha disposição. Eu tenho tudo isso aqui para você viver, igreja, mas tenha disposição. Levanta-te. Você lembra disso? Você estava lá? Dispõe-te, levanta-te, tome posição. E depois nós fomos recebendo de Deus a revelação de um texto muito glorioso. E o plano dele, resumidamente, é que eu e você possamos resplandecer a glória que já há em ti. Nós somos levados a vários textos bíblicos, onde o Senhor confirmou que o momento específico da igreja aqui na terra é o momento de resplandecer. É o momento de você declarar quem de fato você é em Cristo Jesus. Eu não estou falando, querido, daqueles que se dizem crentes, mas não são. Eu não estou dizendo daqueles que ouvem, mas não praticam. Eu não estou dizendo daqueles que estão com meio pé dentro da igreja e meio no mundo. Não é desse povo que eu estou falando. Eu estou falando de uma igreja séria com Deus, que ouve e pratica, que tem hábitos do reino, que onde pisa conquista, o que fala é verdade, o que pensa é adoração sobre Deus, o sonho, o plano não começa sem Ele. É dessa igreja que eu estou falando. Eu me incluo nela. Você também? Pastor, você está falando de homens perfeitos? Não, também não é disso que eu estou falando, porque senão eu não estaria incluso neles. Mas eu estou falando de uma disposição genuína e verdadeira. Eu estou falando de um começo, de um meio que nós estamos vivendo, porque o começo foi o encontro com a cruz. Ali, Ele transformou a minha vida. O meio é o período que eu estou vivendo. E o fim, querido, se é que eu posso dizer que é fim, porque é o fim na terra e o começo no céu. Eu estarei lá. Você também, querido. Eu não tenho dúvidas, querido, do plano que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Está muito claro, está muito estabelecido. Está tudo conspirando para um final feliz. Amém, querido? Quem aqui gosta de final feliz? Amém, querido? Você assiste filme com final feliz? Quando eu sei que é final triste, eu vou embora, querido. Eu falo: não, mas de jeito nenhum. Eu gosto de coisa de final feliz. Teu final é feliz em Deus. O meu final. E quando eu digo final, pense na terra, porque nós temos uma eternidade para viver. Esse momento, pastor, porque a igreja está caminhando, ela está indo em direção àquilo que Deus disse que faria através de Jesus. Eu dou ordem, noivo, e na profecia, né, usando a linguagem profética, eu dou ordem ao noivo, que é o meu filho, e o meu filho busca a noiva, adornada, linda. Ela não está dividida. Ela não pensa em ser amante. Ela pensa em ser mulher, esposa. Ela não pensa em dividir o seu amor com nada desta terra. Ela tem um amor todo ele guardado. O coração dela é dele. E o coração dele é dela. Quanto mais se aproxima o dia da volta dele, mais adorador está a noiva. Mais ansiosa está a noiva, mais linda está a noiva. A visão de uma noiva atrofiada, cabisbaixa, desolada, abusada, não é a igreja. A igreja está firme. A igreja, querido, caminha em passos firmes. Quanto mais passam os dias, mais firme essa igreja está. Essa igreja
ela não só vai ser recebida por Ele nas bodas do Cordeiro, mas ela também, querido, enquanto ela caminha, ela vai se manifestar. O Senhor deu uma ordem: a minha igreja vai se manifestar. A minha igreja vai se manifestar. Querido, é importante que você olhe para você mesmo e para você. Olhar para você é o mesmo que dizer: olhe para suas palavras, olhe para o seu comportamento, olhe para a sua maneira de olhar. E se a sua maneira de falar está condizente a uma igreja assim, se a sua maneira de olhar está condizente a uma maneira assim, se o seu ânimo, se a sua forma de pensar está condizente a uma igreja como essa que eu estou te dizendo. Porque este ano, querido, ele vai requerer isso de nós. Dá para dizer, por exemplo: pastor, eu sou de Cristo, mas eu ando tão desanimado. As duas coisas não vão andar juntos. Ai, pastor, eu creio em tudo isso, mas eu estou numa luta. Não vai dar para destacar a luta, embora esteja em luta. É por isso, querido, que ele começou o texto dizendo: dispõe-te, levanta-te, fica animado, levanta-te. Você ouve Deus falando de que forma quando ele diz dispõe-te? Assim, numa voz bem fraquinha? Não, como um trovão. Dispõe-te. Toda a terra ouve. Levanta-te. O mar se aquieta, a lua dá uma olhada, o sol fala: mas de onde vem? E o meu coração treme. Levanta-te, dispõe-te, porque eu quero que você resplandeça. O texto, querido, que foi lido em Isaías, fala desse ano glorioso, dessa dispensação que está pronta, que no plano de Deus já existe. É nós que estamos chegando lá, porque Ele é eternidade, viu, querido? Ele é começo, Ele é meio, Ele é fim. Ele é alfa e ômega. Nele tudo já aconteceu. O que Ele está aguardando aqui na frente? A revelação da igreja, a manifestação da igreja. Quem vai chegar? Todos? Não, não é todos. Mas os que chegarem vão se manifestar. Todos vão chegar, pastor? Eu gostaria de dizer para você que todos, mas não é verdade. Mas os que chegarem, querido, vão chegar firme. Essa igreja vai chegar firme, querido. Ai, querido, você vai chegar em dunamis, cheia do poder de Deus. Essa manifestação, Ele está dizendo para mim e para você: dispõe-te, levanta-te e caminha. Aliás, querido, isso é coragem. Terminamos o ano numa campanha que nos ensinou a dizer que coragem não é ausência de medo. Aliás, querido, até no ano bissexto Deus pensou, não é? Eu estava lá na passagem dizendo: esses 365 dias do novo ano, e os irmãos faziam assim, bem de leve, né? Eu falei: mas o que eles estão falando? Eu falei: mas nesses 365 dias, até que eu me toquei, eu falei: é bissexto? É 366? E eles disseram: pastor, é 300. Então, você muda de 365 para 366. Mas o Senhor, querido, Ele não se esqueceu de nenhum dia. E até mesmo no bissexto, há um não temas para Ele. Por que Ele deixou um não temas? Possivelmente porque Ele sabia que eu e você sentiríamos medo. Ele conhece a mim e a você. Ele não está dizendo, querido, que nesse posicionamento que você tem, nessa certeza que você tem de um ano de rompimento, não vai ter medo. Não, pelo contrário, Ele está dizendo: olha, se você tiver medo, vem cá, não temas. Levanta-te, se disponha e se coloque numa posição de coragem. Vamos enfrentar o que tem que ser enfrentado, porque ganho já está. Mas vamos vencer junto, vamos caminhar junto, vamos ser parceiros nessa coisa que eu tenho para fazer. Ele poderia fazer sozinho? É claro que Ele poderia. Ele é o Senhor, mas Ele escolheu você. Ai, querido, diz amém, amado. Diga para o teu irmão: Ele escolheu você, querido. Aleluia. Pastor, haverá tempo de medo, dias de pavor, dias de incerteza. Pode ser que tenha, querido, mas eu tenho aonde recorrer.
E a palavra para a igreja, ela é clara. Dispõe-te, levanta-te e resplandece. A palavra para mim e para você, querido, eu disse para mim mesmo, diante do Espírito Santo, vou ler isso aqui, querido, todos os dias. Ricardo, levanta-te, dispõe-te e resplandece. Ou dispõe-te, levanta-te e resplandece. Diante da situação que vai ser oposta, porque certamente, querido, vai ter uma situação que vai querer conspirar. Porque quando Deus dá uma ordem, o diabo lá do outro lado está tentando impedir, né? Mas não vai impedir, querido. Teu inimigo não vai impedir a tua vitória. Ai, diga para o teu irmão, teu inimigo não vai impedir a tua vitória. Aleluia. Mas quando eu vejo, querido, o Espírito Santo dizendo, dispõe-te, é porque há um cenário que talvez seja contrário, querendo desanimar. Ai, pastor, falou de um ano glorioso, já começou tão turbulento, mas quem disse que não seria um ano difícil? Mas é um ano glorioso. Quem disse que não seria um ano no estreito? Mas no estreito que vai ser glorioso. Quem disse, querido, que não seriam dias de luta? Mas no meio dessa luta vai ser gloriosa. Querido, eu vou ver os que os meus olhos ainda não viram. Querido, eu estou com uma disposição em Deus, querido, para ver o que os meus olhos ainda não viram. Em nome de Jesus, Miltinho, Karen, vocês vão ver o que os olhos de vocês ainda não viram. Em nome de Jesus, é coisa grande. Em nome de Jesus, Jéssica. Família, vocês vão ver coisas que vocês ainda não viram. Eu estou com uma disposição para distribuir para você, moça, lá em Roma. Vai ver o que ainda não viu. Em nome de Jesus, estou olhando para você, Carlos. Estou olhando para você, Zé. Estou olhando para essa igreja. E eu estou dizendo, vocês vão ver aquilo que os olhos de vocês ainda não viram. Aleluia. Aliás, querido, essa ênfase da campanha que vem é uma ênfase toda ela voltada para a fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é certeza das coisas que não se veem, convicção dos fatos que se esperam, daquilo que se aguarda. O que é isso? Disposição, coragem para enfrentar, tendo a certeza que vai tocar e vai ver. Isso é coragem, querido. Por que não para? Porque tem certeza que vai ver. Por que ninguém detém esse homem? Porque ele tem uma certeza na palavra de Deus. Porque ela tem uma certeza na promessa que Deus deu. A igreja não vai se manifestar de outra forma. Ela vai se manifestar dessa forma. As pessoas, querido, geralmente no começo do ano elas fazem votos. Mas elas mesmas se esquecem dos votos que fazem. Pessoas que fazem votos e fazem genuinamente e até com certo sentimento. Mas eu não estou falando que a igreja que vai chegar lá do outro lado vencendo é essa que faz voto. A igreja que vai chegar é a igreja que é obediente. Ela pode fazer voto? Claro que pode. Mas Deus está disposto a abençoá-la pelos votos ou pela obediência? Muito mais pela obediência. Muito mais pelo andar junto. A ênfase dessa campanha, querido, ela está toda ela voltada pela disposição que a igreja vai ter de enfrentar circunstâncias geralmente adversas, mas com total confiança que Deus é Deus. Estou falando de enfrentar circunstâncias, mas com a certeza de que Deus é Deus. Vou dizer de novo. De enfrentar as circunstâncias adversas, mas sabendo que Deus é um Deus de promessa. Deus é Deus. Como se enfrenta as circunstâncias sabendo que Deus é Deus? Dispondo, levantando e resplandecendo. Circunstâncias vêm geralmente para quê? Para apagar. Traz desânimo. Se deixar, traz morte.
morte do físico, morte do sentimento, morte da vida emocional. Servir então, querido, sem ânimo, sem um desprendimento, não serve. Por isso que o Senhor está dizendo para mim e para você: fica bem animado, fica bem animado, não deixa nada ofuscar esse ânimo, não deixa nada mudar isso. Eu tenho um ano glorioso para você. Amém, querido. O texto de hoje, querido, de hoje e das 7 semanas que nós vamos ter, vamos falar de homens e mulheres que foram destemidos. Foram o quê? Diga essa palavra: destemidos. Sem medo, querido, enfrentaram porque sabia e criam na promessa. Aliás, a campanha vai se chamar 7 semanas dos destemidos do Senhor. Aqueles que ninguém para, querido. Eles creem na promessa e eles avançam. Aliás, eles estão aqui em nome de Jesus. Tem um texto que eu quero compartilhar com você, querido. Está em Números, no capítulo 14. É um texto conhecido, mas é um texto que dá um exemplo, querido, daqueles que olham uma mesma circunstância que muitos estão, mas eles, por ter esse desprendimento em Deus, eles falam, eles profetizam, eles andam de maneira diferente. Vá até o texto de Números 14. O ano da manifestação da igreja. O ano da manifestação da igreja. Querido, quanto mais o cenário for desfavorável, mais a glória de Deus será exaltada e reconhecida. Querido, o cenário todo ele está sendo preparado, às vezes até pelo próprio inimigo, dizendo: eu vou vencer. Mas quando tem muita treva, a luz chega, querido, e resplandece tudo. Querido, você vai se manifestar esse ano em nome de Jesus. Você crê nisso? Números 14, você encontrou? Verso 6. Olha o que diz o texto. São apenas 4 versículos que eu vou ler com você. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, eles rasgaram as suas vestes. Por que eles fizeram isso? De ver, querido, tudo aquilo que os outros espias diziam e a murmuração que estava vendo no meio daquele povo. Porque eles estavam vendo, querido, a terra espiada de uma maneira muito diferente. Eles estavam vendo a possibilidade de viver um ano glorioso, um tempo glorioso, como eu e você estamos entrando. Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E olha os que eles vão dizer. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha, querido, como esse Deus é um Deus único, que não muda. Se o Senhor se agradar de mim e de você, Ele me deu permissão para escrever isso aqui, para ler isso para você. Se o Senhor se agradar de mim e de você, se o Senhor se agradar do Ricardo, se o Senhor se agradar coloca seu nome, mulher, coloca seu nome, homem. Se o Senhor se agradar, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha ele prometendo que Ele dá o melhor de novo. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais. Olha a adversidade aí, querido. O povo, no teu caso, os demônios, as circunstâncias. Não temai o povo desta terra, porquanto são eles para nós como pão. Querido, você vai devorá-lo em nome de Jesus, porque retirou-se deles, disse Caleb e Josué, porque retirou-se deles a sua proteção, o seu amparo. E ele vai terminar dizendo: e o Senhor, Ele é conosco, por isso não temais. Querido, eles tinham visão do que estava sobre os homens que eles iriam enfrentar, as nações que eles iriam enfrentar, e eles também tinham a visão daquilo que estava sobre eles.
A visão tem que ser ampla. Diga, num combate, numa guerra, eu tenho que saber quem eu sou e quem é o meu adversário. O que é isso? Estratégia. Diga, numa batalha, querido, diga de verdade que você precisa saber isso no espírito. Numa batalha, eu preciso saber quem eu sou, como eu estou, quem está do meu lado, e também preciso saber quem é o meu adversário. Isso é estratégia. Pastor, de que estratégia você está falando? Estou falando do mundo espiritual. Porque aquele que esteve conosco também no culto de passagem, ouviu também o Senhor dizer que não dá para separar a vitória que você vai viver e colher em 2020 da sua vida espiritual. Aliás, querido, a tua colheita vai ser diretamente proporcional à sua vida espiritual diante de Deus. Eu não vou falar, querido, para aqueles que não servem a Deus desistir, porque não convém, mas vencer não vai. Mas vencer não vai. Aliás, querido, eu não conheço outro caminho de vitória, de conquista, de proteção, de bênção, de porta aberta, de cura, de livramento, de honra, de exaltação, de perdão, a não ser no Senhor. E eu poderia te falar de muitas outras coisas. Esse casamento só tem jeito nele. Essa honra nessa empresa, nesse trabalho, nesse comércio, só nele. Essa enfermidade que apareceu, por mais evoluída que a medicina, vai ter caso que só em Deus. Proteção de fato, mas querido, só nele. Só nele. Eu não vejo, querido, um ano que eu entro nele sem temer, se não for no Senhor. Sem Ele, eu temeria de verdade. Eu diria como será o novo ano para a minha família, como será o novo ano para as minhas filhas, como será um novo ano para essa igreja, como será um novo ano para o comércio, enfim. Mas nele, ai querido, eu estou tão cheio de coragem. Eu estou tão cheio de certeza. Mas você não entrou assim lá em 2018 para 2019? Foi assim mesmo, e deu certo. Aliás, eu estou entrando assim, querido, de novo, como eu tenho feito há muitos anos, e tem dado certo. O Senhor é Deus, querido. O teu Senhor é Deus. Quando Josué e Caleb entraram a espiar a terra, o texto é conhecido. Mas eu quero destacar algumas particularidades dele para essa noite, porque se não temos aqui, é para o dia 2, hoje é 2, né? 2 de janeiro de 2020, no ano bissexto, ele deixou registrado esse não temas aqui. É um dos 366. Ai, pastor, você não pensa assim? É claro que eu penso. Ele sabe tudo. Eu digo mais, ele escreveu dizendo, um dia o meu servo vai estar lendo e vai entrando lá no coração da minha serva. E ela vai tomar aquela palavra não temas para ela e vai dar um fruto maravilhoso. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Esse não temas, querido, num determinado momento, era para a nação de Israel. Mas esse não temas é para mim e para você hoje. Que estamos entrando, querido, no desconhecido. Aliás, quantos aqui conhecem 2020? Ai, não sei nada sobre ele. Quantos aqui poderiam dizer, ai, como vai ser? Ai, não sei, querido, longo, curto, mais chuva, mais calor, não sei te dizer. Não sei nada a respeito de 2020. Mas entro confiante. Você também? Pode entrar confiante, Ricardo e Michele. Pode entrar confiante, igreja. Pode entrar confiante, Carlinhos. Pode entrar confiante, igreja. Em nome de Jesus, entra no desconhecido, mas entra com Deus e entra confiante. Porque embora eu não saiba por onde eu vou passar, eu sei com quem eu vou passar. Do 2020, não sei nada. Mas dele, estou aprendendo. E é com ele que eu vou passar. Primeiro eu olho para mim. Já que eu não sei o que está diante de mim, eu olho para mim. Quem eu sou?
Um homem tentando acertar em Deus, necessitado, tentando tirar as arestas que ainda tem, se curvando para ouvir mais e falar menos. Eu sei quem eu sou. E nessa relação a dois, entre eu e o Espírito Santo, Ele tem me fortalecido e me guiado. É por isso que eu estou encorajado. Onde eu for, Ele vai comigo. Vai também, Tati? Eu estou certo da minha vitória. Eu estou certo das portas abertas. Eu estou certo que o inimigo não toca. Se eu andar nele, estou olhando para mim, você olha para você. Se eu fizer a coisa certa, nós viveremos o plano. Porque é isso que Ele está dizendo para mim e para você. Nesses dias que estão adentrando ao novo ano, ao desconhecido. Anda comigo, fica comigo. Se você olhar depois, querido, para Josué, no chamado dele, em uma dessas semanas nós vamos ler a passagem. Lá no Josué, no livro do Josué, ele vai dizer para ele: olha, fica animado, ser forte, ser corajoso, ser valente. Eu vou com você. Por que ele disse isso? Certamente ele estava com medo, temeroso. Era um desafio muito grande. O mesmo Josué que está aqui, animando o povo, rasgando as vestes, querido, em sinal de vergonha, diante daquilo que o povo estava dizendo. A vergonha não era dele em si, e nem do Caleb, mas ele rasgou as vestes para dizer ao povo: o que vocês estão dizendo? O que está diante de nós é como Deus prometeu. A terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa, nós pisamos, nós trouxemos do fruto, Deus prometeu e Deus fez. Olhem o que está esperando. Enquanto o inimigo dizia: mas eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Esses dois homens aqui, que o próprio Deus disse, eles têm um espírito diferente. Ai, como Deus procura na terra os que têm espírito diferente. Diga para o teu irmão: Deus procura na terra os que têm espírito diferente. Aleluia. Aqueles que a maioria diz não dá, mas eles olham para Deus e olham para si, olham para si e olham para Deus. E eles dizem: nós dois, nós somos maioria e nós vencemos. Eles olham para si, olham para o Senhor e olham para o inimigo. E eles vão dizer: deles foi-se a proteção. Eles serão como pão, nós vamos devorar esses gigantes. É uma forma expressiva de guerra. Nós vamos acabar com eles. Enquanto os outros tremiam, querido, os dois olhavam e diziam: foi-se a proteção deles. Querido, estou para te dizer que no mundo espiritual eles puderam ver os demônios fugindo. Porque logo em seguida ele diz: porque eles sabem que o Senhor é conosco. O Senhor é comigo. Ai, diga em alto e bom som: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Diga para o teu irmão que ele, se tiver liberdade, toca nele e diga: o Senhor é com você, meu querido. O Senhor é com você, o Senhor é com você, o Senhor é com você. Se esse Deus caminhar junto com você nesses 364 dias que faltam, porque já está indo 2, né, querido? Olha como passa. Quem vai te abater? Quem vai te vencer? Ai, querido, mas pastor, você está tão cheio de si. Não, estou cheio dele. Cheio de mim não dava certo. Mas cheio dele, eu sou imbatível. É Ele quem quer assim. É Ele quem diz que vai ser assim. O Josué e o Caleb, ele diz aqui 4 coisas que eu destaquei aqui. Não temas o povo dessa terra. Está diante, né? Não temas o que está diante de você. Diga para o teu irmão: não temos o que está diante de você. No nosso caso, querido, na dispensação que nós estamos vivendo, é o 2020, não é? Esse ano aqui que eu
Ai, pastor, não sei como vai ser. Então, mas não temas. Esse não temas é para hoje. Para amanhã tem outro. E até o final do dia 31/12/2020 vai haver proteção. Não temas. Eles vão dizer em seguida: nós vamos devorá-los como pão. O que tiver de adversidade que ele enfrenta, porque você já venceu. Isso está sobre nós. Vai ter que ter disposição? Claro que sim. Vai ter que se levantar? Sim. Pastor, vai ter coisa que não vai ser fácil? Eu penso que a maioria delas. Geralmente fruto bonito, maduro e gostoso está no alto. E com a minha estatura, que ele dá um trabalho pegar. Geralmente eu digo, mas não poderia estar aqui embaixo, já chego, né? Mas não, geralmente está lá em cima. Mas Deus vai te dar uma estratégia. Ninguém vai tocar nesse fruto enquanto você não chegar. Amém, querido? Aleluia. Eles vão dizer uma terceira coisa: foi-se a proteção deles. Foi-se a proteção deles. Querido, eu fico olhando às vezes, querido servo, que está sem disposição, sem intimidade. O que eles dizem do inimigo, querido, e o que eles pouco dizem de Deus. Na maioria das vezes, querido, eu tenho ensinado a igreja a dizer quem Deus é. Ai, pastor, mas eu devo estudar o inimigo. Você não falou que eu devo conhecer as estratégias do inimigo? Claro, em combate, em luta, você tem que conhecer. Mas você tem que conhecer principalmente o Deus que você serve. Esses dois homens conheciam o Senhor. Eles tinham intimidade com Deus. Eu penso que as duas coisas aqui estão andando juntas. Foi-se a proteção deles. Em seguida eles dizem, porque o Senhor é conosco. Querido, vamos ser sinceros. Quando você ouve Deus dizendo, eu sou com você, acalma teu ser. Querido, é como brisa. É como brisa. Quando Deus, no meio de um levante, no meio de uma situação, querido, que parece que o inimigo cresceu, que a diversidade aumentou, que a escassez está maior, o Espírito Santo vem e diz, não, mas eu sou com você. Muda tudo, igreja. Muda tudo. Se há algo, querido, que essa igreja tem, é o Senhor. E se você o tem em Filadélfia, você tem tudo. Nós não precisamos de mais nada. Eu tenho o Senhor. São homens assim, destemidos. Mulheres que têm essa certeza dentro de si, que não se abalam. Tem medo, chega a ter. São iguaizinhos a mim e a você. Falhos. Às vezes, não tenta bater aquele desânimo, pastor. Às vezes tenta bater, viu, querido? Mas é só não abrir a porta para ele. E ir para esse lugar. Lugar onde Deus está. Deus vai exigir isso da igreja. Vencer é com Ele, provisão é com Ele, milagre é com Ele, mas disposição e levantar é com você. Querido, eu vou sacudir você porque Deus está mandando dizer isso. Eu não vou aceitar uma igreja mole, uma igreja que reclama, porque nós não somos. Mas todas as vezes que você reclamar, querido, eu vou te levar para esse texto. E todas as vezes, se você me ouvir reclamar, você leva eu para esse texto também. Amém, querido? Vamos fazer esse acordo? Pastor, levanta-te. Dispõe-te, pastor. Lembra da palavra. E resplandece. Porque os que são do Senhor vão resplandecer. Amém, querido? 7 semanas, você vai ver o tema da mensagem lá fora, depois daqui nas redes sociais, destemidos. Você vai ler e vai falar, não sou eu, aquele que não tem medo, aquele que enfrenta as circunstâncias sabendo que Deus é Deus. Amém, querido? Você tem tudo para vencer. Diga para o teu irmão, você tem tudo para vencer,
Aleluia. Diga para ele, para ela, você tem tudo para fazer de 2020 o melhor ano da tua vida. Diga para ele em nome de Jesus, mas diga com coragem, querido. Diga com verdade. Aleluia. Anda com ele. A palavra de Deus diz, querido, quem anda com Deus não é confundido em lugar nenhum. Toda a criação está com expectativa da manifestação. Esse será o ano. Filadélfia, você vai se tornar muito conhecido. Vou dizer de novo. Quando eu falo Filadélfia, querido, eu estou falando da igreja. E quando eu falo da igreja, eu estou falando com servos e servas que entendem a voz audível do Espírito Santo. Você vai se tornar muito conhecida. Pastor, mas essa igreja não é conhecida? Conhecida, e eu posso dizer, respeitada pelos homens. O que se falam dessa igreja, embora possa ter um ou outro que comente, sei lá o quê, mas o que eu tenho ouvido, aquela igreja é de fato uma boa igreja. Não pode ir, é uma boa igreja. Até os que não vêm, eles dizem, não, lá é uma boa igreja. Sabe por que eles dizem isso? Por sua causa. Por seu comportamento. Por sua mudança. Pelo seu tratar. Teu marido, tua esposa, teus filhos. Porque, querido, o Evangelho, ele se revela, querido, é no dia a dia. É onde você pisa. É onde você vai. Até nos trajes, querido. Você sabe se a coisa é carne ou é Deus mesmo. Eu já tive, querido, mais vários exemplos de homens e mulheres que disseram, o Espírito Santo me fez trocar as vestes, pastor. Que as roupas que eu usava, eu tenho vergonha de pôr. Quantas vezes em 18 anos você me viu falar que, olha, cuidado com essa saia, cuidado com essa blusa? Nenhuma vez que eu me lembro. Mas o Espírito de Deus, ele sonda tudo. E quando você olha no espelho, ele fala assim, mas não está bom. Ele vai mudando, querido, o comportamento, para que a igreja se pareça cada vez mais com ele. Ele não é antigo, ele não é moderno, mas ele é eterno. Convém que eu me comporte como um servo. Estes, queridos, serão honrados. Aliás, Jesus está dizendo, os que me honram no pouco, no muito, eu não tenho problema em colocar. Os que são fiéis no pouco, lá no monte eu vou colocar. O Caleb, querido, talvez não tivesse a dimensão do que ele estava falando aqui. Vamos entrar. Ele rasgou as vestes e disse, vamos subir animosamente, eles vão ser como pão, nós vamos devorá-los. A terra mana, leite e mel, é tudo que Deus prometeu, vamos subir. Mas ele teve que voltar. A maioria votou contra. Pastor, não tem efeito então se posicionar? Olha o final da história dos que voltaram e de Caleb e de Josué que queriam entrar. Deus tem sempre honra guardada. Deus tem sempre honra guardada. Talvez você viveu todos esses anos aqui, querido, numa desonra, mas honrando Deus. Honrando Deus. O que é teu está guardado. E Deus vai te dar esse ano. Querido, eu estou ouvindo o Espírito Santo dizer, eu vou honrar minha serva esse ano. Eu vou honrar o meu servo esse ano. 2020 é ano de restituição, inclusive de honra. Diga para o teu irmão, é um ano da tua honra, meu irmão. Aleluia. Querido, diga em alto e bom som, querido, seja um profeta e diga para esse homem, para essa mulher, 2020 será o ano da honra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Eu também creio. Nós vamos viver junto, igreja. Aleluia.